Nos anos 80 e começo dos 90, a Nintendo dominava com o NES Famicom e depois com o Super Nintendo. O SNES competiu duro com o Mega Drive da Sega, mas a Nintendo ainda era líder em jogos de qualidade como Super Mario World, mas ainda na quarta geração de consoles, o Super Nintendo ainda estava fazendo milagre, pois em 93, chegou o Star Fox, que foi desenvolvido pela empresa Argonaut. O Star Fox foi revolucionário na questão de gráficos, pois ele veio com gráficos em 3D. Isso só foi possível porque a Argonaut Games lançou o cartucho do jogo com um coprocessador dentro do cartucho que aumentava a potência do Super Nintendo. Mas em 94 a indústria já estava mirando na quinta geração de consoles, mas a Nintendo nesse mesmo ano veio com um jogo em 2D com gráficos renderizados em 3D. Isso foi bom por um tempo para aumentar a expectativa de vida do console no mercado de videogames. Mas aí chegou a Sony com o PlayStation 1, virando o mercado com jogos em CDs, e a Sega com seu Sega Saturn, enquanto a Nintendo ainda usava cartuchos para seus jogos. Então a empresa teria que se adaptar e evoluir e desenvolver um novo console para rivalizar com a nova geração de consoles. Em 1993, firmaram parceria com a Silicon Graphics, que criava tecnologias de ponta para efeitos visuais em Hollywood. O projeto começou como Project Reality, o nome chamava atenção, só que depois virou Ultra 64, mas o nome final ficou Nintendo 64. O número 64 vem do processador de 64 bits, revolucionário na época por apresentar mais informações na tela. Enquanto o PlayStation e o Sega Saturn usavam CDs, o 64 manteve cartuchos, e isso dava vantagens técnicas como carregamentos mais rápidos e durabilidade maior, só que dava desvantagem de ter bem menos capacidade de armazenamento comparado com o CD. Com 64 MB em uma geração de jogos em 3D seria difícil produzir jogos com bons gráficos e mais conteúdo para o console. Mesmo assim não impediu de ter grandes títulos para ele. O Nintendo 64 foi lançado em 23 de junho de 1996 no Japão, depois em setembro nos Estados Unidos e depois no resto do mundo. O primeiro jogo foi o Super Mario 64, que mudou tudo. Foi o primeiro Mario 3D, com mundo aberto, câmera livre e redefiniu a forma de jogar jogos de plataformas para sempre. Outro jogo de peso foi o The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Um jogo que chegou em novembro de 98, um jogaço que revolucionou os jogos de mundo aberto. Tinha um mundo até que grande em uma época que nem o GTA 3 tinha lançado, um dos melhores jogos da história ou melhor. O jogo tinha uma história boa e até hoje ele é bom. Envelheceu como mel. O Nintendo 64 veio com um controle que tinha formato diferente dos outros, semelhante a um tridente, e controles com alavanca analógica, ideal para movimentos 3D, e 4 entradas para controle multiplayer. Inclusive muitas empresas deixaram o Nintendo 64 e migraram para o PlayStation, que na época tinha mais capacidade de armazenamento e poder de hardware. A biblioteca de jogos dele foi menor que o PS1, mas teve muito jogo bom que deixou o console incrível. O Nintendo 64 teve vários acessórios como o Rumble Pack, acessório para fazer o controle vibrar que depois virou padrão na indústria, e um acessório que dava mais poder para o Nintendo 64 para rodar jogos mais pesados como Zelda Ocarina of Time. O Nintendo 64 vendeu 32,93 milhões de unidades e foi descontinuado em 2002 após o lançamento do seu sucessor, o GameCube. O Nintendo 64 foi a aposta ousada da Nintendo para levar os videogames a uma nova era 3D. Apesar de desafios como o formato de cartucho, o console marcou gerações com títulos que redefiniram gêneros e mostraram o poder criativo da Big N, com grandes títulos e inovações em seus jogos. Esse foi o vídeo, galera. Se você chegou até aqui, deixa o gostei e se inscreve no canal para ajudar eu a postar mais vídeos de qualidade. Até mais, falou!